Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Outros 500, podcast da juventude daqui da Primeira Igreja, e já vou pedindo para você que se inscreva no canal, curta e compartilhe, pois hoje a gente vai trabalhar um assunto muito importante para a vida da nossa igreja. Hoje a gente vai tratar sobre criando uma cultura de cuidado na igreja, pensando exatamente no contexto da igreja, utilizando-se da própria estrutura da igreja, a fim de pastorear o coração, cuidar da alma uns dos outros. E aqui a gente está com a nossa equipe da própria juventude. Eu queria que, a partir então, eles se apresentassem aqui. Olá pessoal, eu me chamo Siretiza e estou muito feliz de fazer parte aqui do podcast da juventude. Meu nome é Poliana Holanda, também estou muito encantada em fazer parte desse projeto que vai ser tão legal, né? Sim, meu nome é Matheus Feliciano e eu sinto que vai ser muito bom para todos nós. Espero que vocês gostem também. Galera, a gente está propondo-se a falar sobre a igreja sendo um local de criação, de cuidado, de uma cultura de cuidado. E a gente precisa entender o que é que leva essa igreja a uma cultura de cuidado. E nada melhor do que pensar sobre quem é o homem, ou qual é a identidade do homem para que ele precise de cuidado, dê cuidado ao outro. Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre por que o homem precisa de cuidado. Então, Pedro, como tu falou, o homem precisa de cuidado. É uma necessidade básica, né, do ser humano. E Deus ele nos criou com essa necessidade. Nós somos seres que não somos completos em si mesmo. A gente depende dos outros. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, né, beber, a gente precisa dormir. Nós somos seres que sempre estamos em falta de algo. E Deus nos criou dessa forma. Isso não foi uma arbitrariedade. É uma forma, inclusive, da gente reconhecer nossa dependência de Deus e dos próximos também. E eu acho que a igreja, ela entra justamente em uma das necessidades vitais do ser humano, que é, como tu falou, o cuidado, né? O cuidado com o próximo. Acho que a gente vai, durante esse episódio, essa conversa, ir desdobrando isso. Vai ser bem legal. A gente observa que desde a criação, de fato, como o Feliz trouxe aqui, do homem, o homem foi criado por um ser que já é relacional, que já há um cuidado presente na relação da Trindade. Deus Pai, Filho, Espírito Santo se relacionam de forma harmônica dentro da relação da Trindade e ele nos chama a experimentar um pouco disso. Quando Deus ele cria o homem como? A sua imagem e semelhança. E o que é que isso nos passa adiante? Que Deus nos deu atributos dele, comunicados a nós, para que a gente experimente, juntamente com ele, dessa criação que ele nos deu, para que a gente fosse mordomo. Então, desde já a gente vê o aspecto de um relacionamento e de uma vida conjunta, primeiramente com esse Deus, que é triuno, e depois Deus nos deu a sociedade humana para que a gente pudesse caminhar junto. A primeira expressão disso é exatamente o casamento, que mostra essa relação, sim, de um homem para com uma mulher, mas também nos mostra essa inclinação do Senhor nos criando para nos relacionarmos também com a sociedade em geral que vem daí. Pai, mãe, filhos vêm daqui, dessa célula inicial. Então percebemos o Senhor nos encaminhando a relacionamento, a vivermos juntos em sociedade. Isso nos mostra também, né, Pedro, que a gente é um ser cheio de necessidades. Então, quando a gente nasce, um bebê não consegue se virar sozinho. Ele precisa a todo momento de que alguém supra as necessidades dele. E isso não muda ao longo da nossa vida, mesmo que não seja a necessidade mais que alguém te alimente. Mas a gente precisa desse cuidado, dessa troca com o outro, porque ninguém vive sozinho, né? Inclusive, uma das punições da cadeia é a pessoa ficar na solitária. Então, isso mostra de como a gente não nasceu para ficar só, como o plano de Deus foi o tempo todo em que a gente tivesse comunidade, e é aí que entra a igreja também. A gente ser inserido em um local onde a gente pode compartilhar ideias, onde a gente pode ver o próximo e enxergar Deus nele também, sabe? Então,
todo esse conjunto de que a igreja nos faz... a gente é inserido na igreja, é o que mostra o que era o plano do Senhor desde o início, né, pra nossa vida. É muito interessante do homem querer ser muito relacional a ponto de querer ter um grupo para si também. Então, principalmente o fato de vir para a igreja é de achar meio que seus semelhantes. É estar glorificando a Deus, estar buscando mais um relacionamento com Ele, com pessoas também que compartilham da mesma fé. Então, é estar crescendo junto, buscando mais junto e conhecendo juntos. Tipo, é lindo, sabe? Já cortei aqui, é lindo saber disso. Mas vai. A gente tem essa tendência, né, amiga, a fazer parte de tribo. Tem. Então a gente sai caçando nossa tribuzinha e graças a Deus a igreja funciona como uma grande tribo, sendo um pouco, né, trazendo um pouco para outro contexto, mas a igreja funciona como essa grande tribo em que a gente consegue compartilhar coisas que a gente tem em comum, no sentido de a gente pode sair, pode contar as mesmas piadas, pode... Às vezes as piadas fica meio chato, né? Mas pode contar piadas que o outro vai entender, então a gente sempre acaba falando um pouco de teologia, ainda que o assunto seja comida. Então, tipo, é gostoso estar perto das pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, ou pensam diferente, mas dentro de uma mesma doutrina, né? Porque apesar de sermos seres coletivos e queremos estar em tribos, como eu falei, a gente também é indivíduos, a gente tem as nossas características próprias, e é legal ver na igreja como ainda que a gente tenha o mesmo óculos, a mesma cosmovisão das coisas, cada um tem o seu jeitinho, né? Ninguém aqui é parecido. Então, a Cira é um pouquinho mais engraçada, a Feliz é o cabeça, então todo mundo do seu jeitinho acaba glorificando a Deus, tá muito interessante também. E assim, como tu falou, são coisas em comum, né? Como tu disse, óculos pelos quais a gente vê a realidade. Só que eu acho interessante também a gente pensar na ideia do horizonte comum. Porque, por exemplo, quando a gente está na faculdade, nós temos nossos amigos lá, estamos sujeitos às mesmas aulas, aos mesmos professores, às mesmas provas, compartilhamos dos mesmos problemas. Mas não só isso. A gente também compartilha de um horizonte comum. A gente sabe que, eventualmente, seremos formados, entraremos numa mesma comunidade profissional. Então, é como se o nosso futuro também fosse compartilhado. E na igreja temos isso também. O nosso futuro, o nosso horizonte é comum. A gente sabe que iremos para o novo céu e na nova terra. Então, essa ideia de que estamos juntos hoje, mas também estaremos juntos no futuro, é muito forte. Quando a gente fala de comunidade, de um modo geral, e em comunidade da igreja especificamente. E acho que, assim, voltando já para o início, quando o Pedro estava falando sobre essa questão da nossa necessidade de estar em grupo, de ser acolhido, de comunhão, né? Eu acho que, às vezes, a gente procura essa comunhão interna nossa, essa necessidade de comunhão, em outras coisas. E a gente esquece que, na igreja, com os nossos irmãos, a gente vai ter isso suprido em um nível, assim, eterno, né? Não temporal, não passageiro, como são em outras comunidades que são legítimas, são boas, como a questão da profissão, como, por exemplo, na academia, ou então no clube de leitura, essas coisas que são boas, que são criadas por Deus, que nos dão um senso de comunidade, de coletivo, mas que não são, em última instância, o que vai ficar. Né? Esse senso de coletivo é bom também. Eu lembro de uma passagem de Emílio Garofalo, que ele comenta sobre como esse coletivo, ele faz um paralelo com um avião, que uma pessoa começa a assistir um filme do início, outra pessoa já está terminando o filme, e aos poucos elas começam a escutar risadas. E a pessoa que já está no fim, ele lembra de como era no início. Então é muito bonito quando a gente está lá naquela parte de baixo da igreja e a gente vê crianças ou pessoas muito mais velhas e a gente está aqui, jovem, está no meio do caminho. Então a gente consegue ver as crianças que estão chegando agora e a gente vê, nossa, elas ainda têm muito para aprender. Ou então a gente pode se comparar com as pessoas mais velhas e dizer, a gente também tem muito para aprender. Mas está todo mundo junto, aproveitando a mesma comunhão, todo mundo glorificando o mesmo Deus. Esse senso de comunidade é muito forte, principalmente na igreja, onde a gente pode ver todo mundo junto, com realmente um objetivo em comum, que é ir para o novo céu e a nova terra. Massa. E é interessante essa ideia que está linkada à nossa ideia original de como Deus criou esse homem. A gente tem estudado um livro no nosso discipulado que é Lado a Lado. E ele trata duas grandes coisas que a gente já trabalhou um pouquinho aqui. A primeira questão
é que nós somos seres necessitados. A gente precisa de outros, a gente precisa do Senhor, a gente precisa de ajuda. É importante a gente olhar para a Escritura e perceber isso. Quando Deus, por exemplo, ele descansa, ele não descansa porque ele tem uma necessidade intrínseca, ele precisa descansar porque ele estava cansado de em 6 dias criar todas as coisas. Ele criou no sentido de nos apontar um caminho de contemplação, mas também observando uma necessidade nossa de que a gente cansa. A gente precisa de um período de descanso e a gente precisa de um período de contemplação desse Deus que nos criou. Então, vemos nossas necessidades, vemos Deus atuar na nossa necessidade quando nós caímos em pecado e Ele é quem providencia a pele de animais para poder cobrir a nudez do homem e da mulher. Novamente, vendo que a nossa tentativa com folhas de figueiras eram insuficientes. E aí o Senhor vem e traz a nossa necessidade à tona e cobre essa necessidade. E, por um outro lado, vemos aqui que nós somos necessários. E aí não é para dizer aqui, rapaz, agora você precisa de mim, eu sou o cara que vou resolver. Não é nessa ideia. É de que, da mesma forma que às vezes nós precisamos, os outros precisam. E ver como é interessante a gente perceber o quanto que, às vezes, um pecado que é difícil para eu tratar, outra pessoa já trata com mais leveza e a experiência dela pode contemplar a minha experiência e me ajudar. A gente tem isso na comunidade dos santos. A gente perceber que, às vezes, os meus dilemas de vida, eu compartilho com a mesma pessoa e a gente pode trocar as figurinhas ali e dizer, poxa, eu estou passando por isso. Cara, eu também. Vamos orar junto. Então, nós vemos na Escritura um homem sendo esse ser relacional que precisa e também é demandado da necessidade do outro. Isso se ajunta, se completa na comunidade, por exemplo, da igreja. E esse encaixe, ele não é tão perfeito assim em canto nenhum fora da igreja. Porque o que a gente percebe é que dentro dos ministérios mesmo, a gente tem gente de todas as idades. Tem os adolescentes que estão aprendendo com as pessoas que estão ali há um pouco mais de tempo. Tem pessoas até mais idosas, assim. Então, todo mundo consegue se unir em prol de um mesmo objetivo. E não tem outra comunidade fora da igreja que faça isso, que tenha gente de todas as idades, de todas as cores, que se vista de jeitos variados. Então, eu, pessoalmente, consegui aprender muito com as pessoas, tanto mais novas quanto mais velhas, que estão dentro do ministério que eu sirvo na igreja, sabe? E eu não consigo enxergar outro canto, porque na faculdade, querendo ou não, é aquela mesma faixa etária. Quando a gente sai da escola, mesma faixa etária, quando a gente vai pro vôlei, é todo mundo que gosta do vôlei. Então, nenhum lugar é tão plural para se trocar ideias e aprender como a igreja. É realmente incrível o que o Senhor faz. Verdade. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim: se eu tenho no meu coração um desejo que não consegue ser suprido aqui na Terra, é porque uma necessidade. Ideia de C.S. Lewis que eu gosto muito. Que assim, a gente não se restringir ao natural como a única possibilidade, como o horizonte último da vida, da realidade. Porque muitas coisas, muitas necessidades internas nossas são satisfeitas em Deus. E a mera vida destituída da presença dele não é capaz de satisfazer-nos. E pensando nisso no sentido contrário, a gente tem os prazeres, né, que são aquilo que nós desejamos, que só Deus pode satisfazer, mas também temos as nossas carências. Quando a gente pensa sobre comunidade, sobre comunhão, fora da igreja, e, por exemplo, a gente está conversando com algum amigo nosso sobre como é a igreja, como é a dinâmica, às vezes me parece que a sensação que causa nas pessoas é de que é bom demais para ser verdade. Né? E, tipo, isso daí não é plausível na vida real. E eu acho que isso é um testemunho sobrenatural de uma realidade espiritual, não é? Que é algo que a gente experimenta aqui, como se fosse um milagre mesmo, vivo. E às vezes a gente não se dá conta porque é comum. A gente se acostumou com essa dinâmica. Só que basta sairmos da igreja, conversarmos com nossos amigos descrentes, para ver que isso, na verdade, é sobrenatural.
E isso seria uma espécie de testemunho vivo, né? Dessa realidade. E que é até saudável, né? Que ajuda a gente até a crescer. Tem o Salmo, que acho que exemplifica muito isso, agrada-te também do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas não é satisfazer qualquer tipo de desejo. É justamente satisfazer essas carências que a gente tem. Porque a gente sabe que Deus nos ama, mas às vezes não é muito palpável. Mas Deus pensa em tudo, mandando justamente as pessoas para cuidar da gente, os ministérios, que a gente pode se sentir em uma comunidade, se sentir amado e se sentir responsável por algo também. Que a gente pode estar ajudando, mas ao mesmo tempo que a gente ajuda, a gente também recebe isso, recebe esse carinho com as irmãs. Seja tá trabalhando no armarinho aqui, super pesado, com o Norma mandando a gente, vai, trabalha. Mas aí depois tem o almoço, tem a comunhão, tem esse parte do dar e de receber essa troca, que aí a gente se sente mais feliz, mais cheio, porque a gente tá se alegrando no Senhor, tá servindo Ele, tá o buscando, e Ele tá satisfazendo aquilo que a gente acha que tá faltando. E que Ele tá aqui justamente para cobrir isso. Massa. Pode falar. E apesar disso, a igreja não é perfeita, né? A gente sabe que é uma comunidade de pecadores, então apesar de o cuidado ser assim tão diferente, a relação ser tão diferente, ainda assim a gente vai ter os nossos problemas, mas é diferente o modo como a gente lida com isso, né? A gente tem que ter essa maturidade para entender que nem tudo na igreja vai ser 100% arco-íris e brilhinhos e glitter. Pra também não se frustrar tanto. Isso, porque senão a gente se frustra. E aí o que a gente vê é essas pessoas que saem da igreja e depois vão falar na internet: não, eu amo a Cristo, mas eu não quero fazer parte de uma igreja porque eu me decepcionei com a igreja tal e tal que fez isso e isso. Não, a gente tem que ter a noção de que a gente tá numa comunidade cheia de pessoas caídas e buscar lidar com isso biblicamente, né? Com os pecados uns dos outros, porque senão a gente se choca. Tipo, se a gente ficar só, é maravilhoso ser da igreja, a gente pensa igual, vamos todo mundo segurar na mão em direção ao horizonte, mas a gente sabe que acontecem problemas, o problema é o dia a dia, assim, é o cotidiano, porque a gente não tá vendo a igreja invisível ainda, né? É ainda a igreja visível, que é cheia de problemas, mas até esses problemas é incrível como eles são cuidados por Cristo, sabe? Como a gente vê, assim, por exemplo, se a gente tem alguma briga no discipulado, às vezes discordando um tema um de outro, mas depois a gente sempre chega assim no WhatsApp pra conversar e, ei, desculpa aí, tá? Tô orando por você, ora por mim também, que aparentemente tá difícil. Me exaltei um pouco, mas a gente se resolve baseado em Cristo, né? Eu acho importante a gente tratar dessa porque questão. A gente tá buscando mais a Cristo. Eu acho isso muito legal, porque justamente a gente vai ter alguma briga, mas a gente tem meio que esse suporte de saber que a gente tá errado e saber que o nosso irmão vai entender isso também. Então, a gente tá errado ou tá precisando de ajuda, a gente vai buscar algum irmão, mas que a gente quer que esse irmão também traga a palavra, principalmente a palavra, porque a gente tem que andar justamente no caminho do Senhor. Então, pedir esse perdão, de tipo, ter essa briguinha e, ei, desculpa, amiga, vi que isso não tava certo, é justamente lembrar da palavra de Deus e que a gente tá aqui também para tentar buscar essa santidade em comum. E até mesmo quando a gente tá certo na demanda ali, o Senhor nos chama a paz, a esse relacionamento e às vezes se gastar em buscar aquele que faltou para conosco para trazer a comunhão restaurada. Restaurar essa comunhão que é tão cara ao Senhor. Perceba, a gente falou lá na frente, a harmonia que Deus quer imprimir em nós é uma harmonia perfeita, que é baseada na harmonia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo harmonicamente. Ele nos chama a viver isso. A gente percebe aqui esse cinturão se fechando da ideia de quem é este homem. Ele é criado por Deus, criado para se relacionar tanto com Deus quanto com o próximo, e vemos que, já tratamos bem aqui, que Deus coloca esse homem na igreja. A gente percebe que é o próprio Senhor que cria a igreja e coloca cada um desses homens dentro dela. Isso é muito interessante porque, às vezes, a gente não sabe nem quais são nossas necessidades, né? Como tu falou, a igreja, ela reflete essa natureza da Trindade. E, no fim das contas, nós devemos ser conformados à imagem de Cristo.
E às vezes isso é incômodo. Na verdade, muitas vezes, quase sempre é incômodo. Porque nos confronta em nossa pecaminosidade. Então, a nossa necessidade não é o conforto, né? Isso. Quando a gente está fora da igreja e está nos grupinhos, nos outros projetos, o que a gente quer muitas vezes é nos sentirmos bem, nos sentirmos satisfeitos, que as coisas... Parte de algo, que as coisas deem certo, que tudo ocorra conforme o meu planejado. Mas dentro da igreja, as coisas dão certo quando eu me submeto a Cristo. E isso, muitas vezes, me confronta, é incômodo. Então, as minhas necessidades, muitas vezes, me são ocultas. E na igreja elas vão sendo manifestadas. E a gente pode, na nossa comunhão, nos ajudar nisso, né? E Deus usa isso também, porque se a gente tivesse uma vida muito boa, muito tranquila, que fosse só tranquila, a gente ia esquecer por que a gente quer tanto ir pro céu. Então a gente precisa desses desafios, né, desse incômodo, pra gente lembrar que a gente vai ter algo muito melhor lá na frente, de que esse mundo não tem um fim em si mesmo, de que aqui não é o nosso objetivo final. Então eu acho que esses desafios servem pra isso também, é uma maneira que Deus usa pra lapidar a gente, sabe? Então a gente precisa de certos conflitos, querendo ou não, pra aprender a perdoar, pra aprender a pedir perdão. Então, isso tudo dentro da comunidade da igreja tem um propósito, sabe? É diferente de outras situações que estão fora. A ideia é exatamente que Deus, ele pega esses conflitos, essas questões, e trata a sua igreja mediante aquilo. Tem uma ilustração que é bem antiga dos pastores aí, que é uma comunidade de de porco-espinho. Que aí, no frio, eles precisam um do corpo do outro ali para esquentar, porém quando eles se aproximam ali, os seus espinhos vão pegando no outro, vai doendo, e há essa relação ali de ir se adequando um no outro, e às vezes você poder ser furado e aí eu já trago para nossa ilustração, pelo pecado do outro, pela individualidade do outro, pelo gosto, mas o Senhor nos chama a estarmos unidos ali. Então, a gente percebe essa comunidade dos santos ser nessa formação onde nós nos juntamos, os nossos pecados nos acompanham, as nossas individualidades nos acompanham, as nossas características vêm junto para essa comunidade. Até porque a igreja não é um lugar de apenas pessoas boas, apenas pessoas santas. São pessoas realmente pecadoras. A gente vem aqui para que a gente mesmo possa se melhorar. Buscar essa santidade realmente é incômodo, porque tem muitas coisas que eu faço no meu dia a dia que às vezes é confrontada e eu vejo que é algo errado, que eu tenho que melhorar. E tentar melhorar realmente não é sair do meu local de conforto para que eu possa mudar, mas isso sempre é muito, muito benéfico. Então, muitas vezes as pessoas veem a igreja como, o pessoal lá é muito santo, porque às vezes essa pessoa faz alguma coisa que a gente já deixou de fazer. Não é porque a gente não faz, mas é porque a gente viu que realmente não vale mais a pena. Então, a gente aqui está realmente tentando se melhorar. Então, as pessoas que estão vindo agora e veem, tem até uma brincadeirinha que eu acho até meio pesada. Que é tipo, se eu botar o pé na igreja, vou morrer queimado. Vou queimar assim que eu botar o pé na igreja. Gente, não é bem assim, porque pra gente chegar onde a gente tá hoje, a gente já viveu por muita coisa. Já pecou bastante e Deus vai nos consertando. E graças a Deus por isso. Vai jogando esses pecados de mais esquecimento e a gente vai tentando se melhorar. Para que a gente não seja mais do jeito que foi antes. Então, para estar entrando aqui na igreja, pode vir de qualquer jeito. Mas contanto que você tem esse objetivo de se relacionar com Cristo. Que a partir desse momento você vai buscar essa santidade, vai melhorar. Não é tipo, vou chegar aqui de qualquer jeito, vou ser queimado. Ou então o pessoal vai me julgar. Não, a gente entende, porque a gente já passou. É aquela historinha do avião que eu até falei agora há pouco. A gente vê pessoas mais velhas que provavelmente podem ter começado a vida cristã até mais tarde. E às vezes dizer, nossa, me arrependi, e tentam nos ajudar. Tipo, olha, não vai por aqui. Então isso é o que é o lindo desse cuidado da igreja. É saber que muita gente já errou e muita gente quer ajudar a gente a não estar errando tanto assim. Então quando alguém vem aqui com algumas demandas de alguns pecados, de algumas vergonhas, realmente, de primeiro contato, ela pode se sentir mais tímida. Você acha que o nosso papel aqui, sabendo que a gente já passou por um Egito, que é aquele momento que todo mundo já sofreu um pouquinho,
é de ajudar esse irmão, é de acolher, de escutar. E não de botar a cara e dizer, eita, tá pegando assim uma coisa tão besta dessa. Não, agora é o nosso momento de ver essa fragilidade e de tentar recrutar, de tentar ajudar e dizer, calma, não é bem assim, bora tentar melhorar. Aí começa a conversar, começa a mostrar a Bíblia, começa a mostrar mais da identidade de Cristo, que é justamente a identidade de amor. É esse relacionamento que ele tem de cuidado e do amor com o outro. Então, quando uma pessoa chega agora, é justamente pra gente mostrar o que a gente tá vivendo, esse sobrenatural, que realmente para as pessoas de fora é como se fosse irreal. Mas quando a gente traz aqui pra dentro, às vezes vira comum, porque a gente acaba conversando mais entre a gente. Mas quando a pessoa vem de fora e vê como é saudável, ela quer, mas às vezes ela pode se sentir um pouco acuada, tipo, não é pra mim, mas é justamente é pra ela, porque a gente já passou exatamente por esse momento. É pra ela, assim como foi pra nós. Eu acho que a grande questão aqui é, de fato, vir e se permitir ser moldada pelo Santo Espírito de Deus, né? Que habita naqueles que creem nele, né? Que ele comprou com seu sangue e que são forjados à imagem do Cristo, que é o cabeça dessa igreja, né? Então todo mundo que está dentro dessa comunidade está disposto ou buscando, que é o caminho, a caminhada de santidade, a adorar a Cristo com a sua vida, imitando a ele. Eu gosto de um sermão, não sei se a juventude aqui já ouviu, preguei umas 277 vezes, o Salmo 87. 87 é nosso, né? E a ideia é o seguinte, de que como é que Deus compõe essa igreja que é dele? Ele compõe com aqueles que ele fundou essa igreja, né? Ele compôs essa igreja, ele ama essa igreja. Logo depois ele vai falar do assunto de quem está dentro dessa igreja. E o interessante do texto é que ele não levanta nenhuma das tribos de Israel como as pessoas que fazem parte, os componentes. Mas ele levanta povos inimigos do povo de Israel. O Egito, veja, é tão impactante a imagem do Egito que está no prólogo do Decálogo. Quando Deus vai se apresentar como Deus desse povo, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois a gente vai ver Filístia, os filisteus, enfim. E percebemos ali que inimigos do povo de Deus e de Deus são os que ele vai dizer ali que tem relacionamento com eles. A ideia ali é de intimidade, como se uma planta que é enxertada para dentro da realidade dessa igreja. Pessoas podres, más, como eu e você, que fomos colocados dentro dessa realidade. E por fim, parece que ele abre a câmera e vê um cenário de uma união, tanto desses aqui, e pelo menos eu percebo assim, esses que foram citados como antigos inimigos, quanto aqueles que faziam parte já das tribos e do povo, juntos ali em uma só voz, cantando a suficiência de Deus para a vida deles. A igreja é exatamente essa união de miseráveis pecadores, de débeis, de necessitados, de Deus e do outro, juntos buscando se satisfazer em Cristo e imitá-lo. Percebemos como a comunidade da igreja ela é importante, ela é um projeto do Senhor para a humanidade, não é só para o crente, é para a humanidade. Todo homem é carente de fazer parte do corpo de Cristo, por mais que ele não perceba, por mais que ele entenda que não queira, por mais que ele entenda que não se adequa a ele. Essa é a comunidade motriz ali que o Senhor chamou de seu corpo para vivermos para ele. A vida do homem faz sentido não na igreja, mas em Cristo, que é o cabeça da igreja que ele coloca cada um desses aí. Correto. E a gente tem uma imagem estranha do que é essa igreja, que passou por aí, por alguns chamados desigrejados, que é a ideia de que eu sou igreja. Isso não é verdade. Igreja é a comunidade dos santos. Eu faço parte da igreja. Eu sou membro dessa igreja. Mas a igreja em si é a comunidade dos santos, dos quais nós fazemos parte. Essa questão dos desigrejados é muito séria, né?
Porque é como se fosse uma aplicação da tendência moderna de se isolar e de se autoafirmar em detrimento dos outros. Uhum. Como se eu bastasse, a minha vida é a única coisa que importa, meus projetos são a única coisa que importa. E o mundo, o que está fora de mim, não é real. Eu me autodefino. Eu sou aquilo que está dentro da minha cabeça. É como se fosse uma bolha de uma pessoa só. Uhum. E a gente vê isso na sociedade, né? Tipo, hoje em dia, parece que o mundo são várias pequenas bolhas que não dialogam umas com as outras. Cada uma tem o seu ponto gravitacional próprio. E quando você tenta conversar com alguém que é de outra bolha, parece que você está falando de outro idioma. Você está falando a mesma coisa, mas a pessoa está literalmente entendendo outra. Uhum. E eu acho que, entrando nessa questão, comparando isso à igreja. Uhum. A nossa igreja, não a nossa igreja paper também, mas a igreja de Cristo, Uhum. ela não é uma bolha. Porque, diferentemente de uma bolha, a gente não está sendo alienado da realidade. Uhum. Nós estamos no corpo de Cristo. E Cristo é a realidade. Tem até uma passagem muito famosa de Colossenses que Paulo fala, né? A realidade é Cristo. Ou então, em outra tradução, mas o corpo é Cristo. Quando ele está falando sobre as sombras do Antigo Testamento, mas Cristo é o corpo. Cristo é o sólido. Aquilo que concretiza tudo o que foi prometido. Em Cristo a gente tem o meio para interagir de verdade com tudo à nossa volta. Uhum. E quando a gente está fora do corpo de Cristo, quando a gente está desigrejado, a gente está fora dessa realidade. A gente está, na verdade, se enclausurando em nós mesmos. E nos sonegando da riqueza que está em Cristo. Uhum. Então, eu acho, assim, curioso como a igreja ela também nos capacita a ver o mundo de uma forma não binária, né? A gente consegue analisar as coisas sem cair em extremos, Uhum. porque a gente sabe que a nossa esperança não está aqui. A gente sabe onde o nosso coração deve descansar. A gente sabe analisar, fulano e cicrano, eles pensam dessa forma porque, em última instância, se aquilo não for verdade, para eles nada significa. Eu acho que a gente é privilegiado nesse sentido e também responsável por sair da igreja, sair, assim, estar no mundo com essa convicção. Uhum. Perdão. Tranquilo. Só para deixar pontuado aqui, não binário no sentido de não ser ou um ou outro e não Sim. no termo mais comum que temos ouvido essa palavra ser aplicada, né? Eu acho que se levar muito em alta conta também. Eu tenho um conhecimento tão avançado, tão elevado do evangelho, que eu não preciso de outras pessoas, eu não preciso estar em uma comunidade. Então, acho que é um pouco de se levar em alta conta quando o evangelho nos chama exatamente o oposto. É reconhecer quem a gente é diante de Cristo, sabe? E eu acho que o que Pedro falou antes sobre o quão pecadores nós somos, é uma resposta também ao que a se falou antes, sabe? As pessoas acham que vão queimar quando pisam na igreja porque elas têm uma ideia errada do que as pessoas enxergam e se esperam também. Nós somos santos sim no sentido de separados para Cristo, mas ninguém aqui tem uma vida perfeita em santidade, porque só quem pisou nessa terra e viveu em perfeita santidade foi Cristo. Então, a gente precisa se expor como pecadores para o mundo também, falar das pecadoras eu sou a pior, porque eu que estou comigo 24 horas do dia, então eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço, então eu sou a pior das pecadoras, mostrar isso para as pessoas, mas mostrar que nós somos pecadores que buscam a redenção e que enxergam a redenção em Cristo. Então, se houve redenção para mim, também há redenção para essa pessoa que acha que vai pisar na igreja e queimar, sabe? Então, o nosso papel acaba sendo esse também, de mostrar quem a gente é de verdade e que por quem a gente é e por quem Cristo é e tudo que foi feito, essas pessoas também podem ser acolhidas na igreja. Tem espaço para elas. Até Mas mesmo. eu acho que isso pega muito o que Pedro falou sobre a pessoa também querer e se deixar ser moldado. Tipo, a pessoa vem pra cá, ela também tem que querer. E nós também temos que, quando falar com ela, ser intencional. Tem muita gente, principalmente os desigrejados. Vou fazer minha oração e vou ler aqui. A gente sabe que isso é muito danoso pra ela, porque ela tá se afastando do corpo de Cristo. Então, quando a gente começa a perceber isso, nosso papel é ser intencional com essa pessoa e tentar ajudá-la. Mas aí tem muito de ela também deixar ser
moldada, porque às vezes elas endurecem tanto o coração que elas às vezes não querem ver a verdade que está em frente a elas. Não, já se frustraram tanto com algumas pessoas aqui da igreja e tem essa mágoa. Então a gente, essa palavrinha de ser intencional, de ir atrás dela, de entender e às vezes escutar o que ela tem para falar, para que aí a gente não que rebata, não que você tá errada, mas que a gente possa dar esse suporte e dizer sim, mas você sabe que ali ninguém é santo, de tentar trazer novamente, de tentar ter uma conversa e de escutar. Porque se você só querer impor a sua ideia de, eu que tô certo, você tá errada, vai afastar também ainda mais. Então, também tem o lado da pessoa de tentar mudar, de tentar, de querer estar perto do corpo e da gente também de ser intencional. A gente não vai chegar de qualquer jeito. A gente tem que entender a demanda da outra pessoa também. E essa palavrinha de ser intencional, acho ela fantástica. Esse é o diferencial da igreja. É porque a gente sabe quem a gente é. Então, se eu sei quem eu sou, eu não vou, te apontar o dedo e te condenar no sentido de, eu nunca faria isso que você fez. Porque quem tá em pé, cuidado para que não caia, né? Mas no sentido de realmente estar junto, de mostrar que você errou nisso, eu errei naquilo, vamos buscar juntos. Você me ajuda na minha falha, eu te ajudo na sua. E ser suporte, ferro afia ferro mesmo nesse sentido, sabe? Uma coisa que o pastor Emílio fala também é que às vezes a pessoa se afasta da igreja por algum problema que aconteceu, que não é a atitude correta, a gente sabe, mas isso acontece, então a pessoa se afasta da igreja e quando ela decide voltar, o irmão chega lá e fala: olha, quanto tempo que não vem, né? Então, que saudade. E não é bem assim, sabe? A gente tem que ter o tato, tem que ter cuidado quando vai lidar com isso também. Não perguntar logo, e aí, o que aconteceu? Que você não tá mais aparecendo na igreja? Não, busca acolher aquele irmão, dar um abraço. Provavelmente aconteceu alguma coisa, porque ninguém se afasta de uma coisa tão boa se não tiver tido algo por trás, alguma razão por trás, né? Então a gente tem que pensar nisso também, de como a gente vai dar esse testemunho pro próximo, de como a gente vai cuidar do outro, porque às vezes a gente busca muito exortar, e não, eu tenho que exortar meu irmão, e tem mesmo, mas às vezes, como dizem Eclesiastes, né, tem tempo para tudo, então às vezes você tem que só suportar e arrumar um momento correto para exortar, então tem que ter esse balanço, né? Somos chamados a ser sal e luz, mas não sal grosso, né, aquela luz que encandeia, mas realmente buscar esse tato. É interessante que 2 grandes balizadores desses relacionamentos são: Paulo está trabalhando com Timóteo como é que ele deve pastorear o coração, e nós somos chamados a um pastoreio mútuo. E ele traz a ideia de que a quem precisa de consolo, é preciso dar consolo. Quem precisa de repreensão, repreensão. Aí imagina você dar consolo a quem precisa de repreensão. Você vai estar sendo conivente com o erro dela. Agora, imagina você trazer uma repreensão para quem precisa de consolo. Você vai afogar ela ali nas suas mágoas, decepções. Matá-la ali naquela situação. Então, a gente precisa trazer o remédio ideal, e para isso precisamos estar atentos ao Espírito do Senhor, né, a Cristo, para trabalhar na vida de cada um. E uma outra referência que a gente vê está lá em Efésios 4, 29, que diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E aí não é simplesmente palavrão, mas qualquer palavra que não passe pelo critério do texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, seja conforme a necessidade e transmita a graça. Esse é o filtro que deve levar a gente a falar. E aí vem um outro ponto. A gente também não deve passar pano e jogar as coisas para debaixo do tapete, mas saber tratar. O Senhor nos chama a saber tratar as demandas uns dos outros, cooperando para a imitação de Cristo. Esse saber tratar que é difícil, né? Porque, assim, a gente está acostumado a ter protocolos para fazer as coisas, procedimentos. Então, por exemplo, se alguma coisa no trabalho está errado, basta eu seguir tal passo que eu vou solucionar. Na igreja não tem tanto assim, porque nós somos uma comunidade em que o fundamento é o Espírito do Senhor, como tu falou. Pela palavra, nós recebemos esse fundamento. Mas é um fundamento que não está em nós, não é? Então, não vem da nossa própria cabeça uma etapa, um protocolo, um procedimento de como tratar aquele irmão. Ou então, como eu gostaria de ser tratado pelos outros. É realmente
descansar no Senhor, se submeter a Ele, confiar em Sua palavra e viver fielmente. Eu acho que essa é a dificuldade. Nossa. Porque para viver fielmente você tem que também, como tu falou também, se desgastar. Uhum. E isso não é intuitivo. Uhum. Vai contra a nossa natureza de buscar conforto, E né? autopreservação também, né? Uhum. Isso. Então, assim, esse cuidado da igreja, a gente está falando muito sobre o cuidado com o próximo, né? Uhum. Só que o cuidado com o próximo, como a Síria falou, precisa que o próximo se abra para esse cuidado, mas também precisa se abrir para fazer as coisas não conforme a nossa ideia, a nossa cabeça, Uhum. mas conforme a orientação do Senhor. Isso. E essa orientação muitas vezes vai fazer com que nós saiamos da nossa zona de conforto, Uhum. que é muito incômodo você ser confrontado, mas é também incômodo você chegar numa pessoa e apontar para ela os problemas, Uhum. porque você está abrindo uma porta que você não sabe para onde vai. É como você perguntar para uma pessoa assim: e aí, tá tudo bem? Você geralmente espera que a pessoa fale: não, tá ótimo, não, tá tudo certo. Quando a pessoa começa a falar dos problemas dela, aí você pensa: caramba, começou, né? Uhum. E você já quer sair. E é geralmente isso mesmo que desgasta a gente. Mas isso é o bom de tentar ser intencional. A gente tentar escutar e tentar ver como é que a gente pode ajudar o irmão. E isso é um pouquinho desgastante, mas é isso que aqui Cristo também chama a gente. Meu amado Timóteo tem as últimas palavras de Paulo, que ele se preocupa ainda em ajudar os seus irmãos. De pessoas que estão longe, abrindo igrejas, e de Timóteo também, que estava ali ainda tentando os seus limites para começar a pastorear, mas Paulo ainda no final tá lá se desgastando, ajudando, porque ele sabe que ele, como o mais velho, o que mais está entendendo, precisa estar lá, precisa estar perto, precisa fazer as cartas, precisa dar um toque, precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele também precisa um pouco de ajuda. Então no final ele ainda diz: traz meu cobertor. Então é uma mão de via dupla, né? A gente dá e a gente recebe. Não que a gente tenha que dar esperando receber, mas isso é a beleza também de Cristo, Uhum. porque ele sabe o que está nos faltando e ele tenta nos ajudar, meio que pra gente já ver algum tipo de fruto, não que seja prática. Nossa, eu vou ajudar aquele irmão, ele vai mudar agora. Nossa, a vida dele mudou de 0 para 1000 e aí ele vai me recompensar por isso. Nem espere por isso, não vai acontecer. Mas é uma coisa que começa aos poucos, que a gente vai tentar trazer, e o maior mérito é o irmão realmente se achar em Cristo. Ele vê que realmente estava faltando, vê que a vida dele não estava andando do jeito certo, e naquele momento ele poderia não estar bem, mas é só um errinho ali, um errinho pequeno, e a gente consegue voltar com o irmão, e ele: nossa, muito obrigada, isso me fez voltar mais a Cristo. Que é para isso que a gente está aqui. A gente se junta, a gente conversa, tem os pequenos grupos, que é pra a gente falar da nossa semana, trazer algum problema da nossa vida, e a gente meio que se basear na palavra para nos encontrar em Cristo, nos encontrar naquela obra que foi o ápice da crucificação, e entender que sem Ele a gente não é nada, e entender que com Ele a gente realmente precisa de algumas mudanças, mas são algumas mudanças que são boas para nossa vida. Uhum. Não é uma coisa que vai nos levar para baixo, que a gente vai ficar triste com isso. Não, é uma coisa que vai nos trazer para mais perto de mais pessoas, onde a gente pode ajudar mais pessoas e ver que tipo a gente tá caminhando junto. Uhum. É interessante, tipo assim, que evangelho não é receita de bolo, né? A vida cristã, ela é diferente, as situações são diferentes, mas a gente tem um grande exemplo que foi Cristo. Então a gente consegue perceber na passagem, na Bíblia, como é que Cristo lidou em diversas passagens com pessoas que estavam com problemas. Tanto pessoas que precisavam de exortação, quanto pessoas que precisavam de consolo. Então, para Nicodemos, ele fala: olha, você é mestre de Israel e não está sabendo sair? Então, ele estava precisando de uma exortação naquele momento. Mas para aquele paralítico no tanque de Betesda, ele primeiro ofereceu um conforto físico, para depois falar: olha, não peque, sabe? Aquela mulher que tinha cometido adultério. Primeiro ele ofereceu conforto, para depois falar: olha, vai, não peque mais. Então, assim, o que a gente vê em Cristo é que quando há um sofrimento, quando a gente enxerga esse sofrimento no outro, o que a gente tem que fazer primeiro é realmente apoiar aquela pessoa, não afundar ela mais nos problemas que ela já tem, e depois tratar o problema, né? Tem que ter esse balanço, porque quando a situação é assim,
fulaninho tá precisando de consolo, vou dar consolo. E fulaninho tá precisando de reclamação. De reclamação. De exortação, vou dar exortação. É mais tranquilo. Mas quando a pessoa ela tá precisando de consolo e exortação é uma situação bem mais delicada, né, de se tratar. Então, o que a gente vê em Jesus é ele tendo esse cuidado primeiro, né, com o sofrimento do próximo, sendo empático e depois não esquecendo daquilo que é importante também, que é abrir os olhos da pessoa para o seu próprio pecado e aproximá-la de Deus, né, dessa forma. Interessante, eu acho que a palavra que encaixa para mim com esse tipo de cuidado que Cristo tem é compaixão, né? Ele tem compaixão do seu povo ali. E a gente vê muito isso, Cristo caminhando com essa compaixão. Eu queria pensar agora com vocês, a gente já pensou bastante sobre essa origem do homem, tendo essa necessidade da comunhão, vimos um pouco até dessa igreja como uma comunidade até terapêutica, pensando nos problemas uns dos outros, buscando soluções em Cristo para essas pessoas, tendo tato e compaixão delas, entendendo o nosso lugar, de não julgar, não ser juiz diante daquelas demandas, mas sim ser uma mão amiga ali, zelosa pela palavra, mas amando ao pecador ali, né? Cristo é quem tem a autoridade de odiar o pecado e o pecador. Mas a gente é pecador tanto quanto o próximo. A gente não tem essa autorização da palavra de odiar o pecador. A gente é chamado a amar, mas sim odiar o pecado. Então, somos chamados aqui a nos envolvermos uns com os outros. E a gente vê essa igreja como esse local que Deus cuida, sara as dificuldades uns dos outros. Mas eu queria pensar com vocês aqui o porquê o cuidado da igreja ele é diferente. No que ele é diferente? Por que o cuidado da igreja ele é melhor, é pior? Quais são as características desse cuidado que só a igreja pode proporcionar? Eu poderia muito bem buscar em amizades identidade. Eu posso ser roqueiro, porque eu entro naquele gueto ali e me satisfaço. Eu posso ser, sei lá, do anime. Como é que chama o pessoal do anime? Otaku. Então, eu posso me pegar bolhas das que eu gosto, me encaixar ali e receber um certo tipo de identidade. Então, por que o cuidado da igreja ele é diferente? No que ele é diferente? É porque eu acho, Pedro, que a gente tem uma base em comum também. Então, as pessoas em outras comunidades, apesar de ter uma coisa que as una, seja otaku ou não, elas têm planos de vida completamente diferentes. Não tem algo maior que as una, é um guarda-chuva menor. Então, quando a gente fala sobre o porquê o cuidado da igreja é diferente, ele é baseado em algo diferente. Então, ele tem um fundamento, que é a palavra do Senhor. Então, a gente não vai tratar de questões do jeito que eu, Poliana, acho que é correto, ou do jeito que Feliz acha que é correto, baseado em nossas próprias experiências de vida. Não. A gente tem algo que nos aproxima, que é a palavra do Senhor. Então, quando a gente for lidar com o divórcio, a nossa opinião deve ser a mesma sobre isso. Quando a gente for lidar com o sofrimento, a nossa opinião também deve ser a mesma. Então, a gente tem o mesmo fundamento, né? Acaba sendo a mesma base para lidar com as coisas. E interessante que é o mesmo fundamento, mas nem sempre vai desembocar no mesmo resultado para cada ponto em comum. Mas há um fundamento anterior, que é a Escritura. Eu acho que o selo dela, de qualidade, descansa em quem fez essa Escritura. É o Senhor que é todo-poderoso, sustenta todo o universo, executa os seus decretos mediante a sua providência em todo o tempo. Esse é o Deus todo-poderoso e o Deus que criou todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele deu o propósito eterno a tudo. Quem melhor do que o Criador para dar conselhos para a criatura ou como se utilizar da criação ou da criatura, né? Quem melhor do que o relojoeiro
aquele que compôs, fez o relógio ali para dizer o que é que ele funciona, como é que faz, do que eu vou simplesmente achar que aquilo foi criado de tal forma e assim usar do jeito que eu quero. A gente brasileiro tem muito a cultura, né, de compra alguma coisa e vai lá e vai mexendo e aprendendo, né? Quando Deus nos deixa um manual pelo qual nós podemos ler, entender como usa e usar. A palavra vem como esse manual de uso dado pelo Criador para que a gente utilize na nossa vida. E a segurança maior é de saber que ele é imutável. É que desde o início até o fim, ele não muda na sua palavra. Ele desde o início prometeu um reino, ele prometeu descanso, ele prometeu ser justo, ele ser amoroso. E desde o início até o fim, ele não muda. Então a gente sabe que o que a Bíblia está nos ensinando, o que a gente pode botar em prática, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, que vai, sei lá, abrir uma nova lei e a partir de amanhã a gente tem que pensar diferente. Porque não, desde a criação do homem até quando vinha o Apocalipse, Deus continuou o mesmo. Ele também não falta. Ele, em nenhuma das suas promessas, ele deixou de cumprir. Ele realmente deu o seu único filho, que foi para nos salvar. E foi para que a gente agora tivesse esse descanso numa vida eterna. E essa segurança dele ser imutável é a segurança que a gente tem de saber que as pessoas que estão tendo histórias parecidas na Bíblia, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, a gente tem essa segurança de, poxa, funcionou. Deus estava com eles, porque é isso que mais liga, porque o que mais tem na Bíblia são pessoas erradas, são pessoas que pecaram, mas que o que une todas elas, do início ao fim, Interessante, o Deus. só pensar, pontuar uma questão, é de que não é que Deus promete o mesmo efeito. Por exemplo, no momento ali em que os amigos de Daniel são jogados na fornalha, não quer dizer que toda vez que acontecer algo assim, que a gente for jogado nas fornalhas da vida, ele livrará nossas vidas como livrou ali. Mas, na verdade, o propósito de vida, tanto dos amigos de Daniel ali, como o nosso, deve ser glorificar a Deus, quer com a morte, quer com a vida, com a manutenção. Então, a gente tem esse conforto de ver Deus cuida, Deus executa os seus planos, ele direciona a sua igreja para o louvor da sua glória, porque ele tem domínio sobre todas as coisas, ele criou para esse fim. Então esse Deus é quem resolve falar conosco por essa palavra, nos colocando na igreja por meio da pregação dessa palavra e nos nutrindo por essa palavra. E esse é o ponto-chave do que nos diferencia das pessoas que não têm a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, para as pessoas que têm a palavra de Deus. Porque as pessoas que não têm, elas vão usar muito a experiência pessoal delas, ou vão usar o que alguma outra pessoa falou e que elas queriam aderir como sua identidade. Tipo, como você falou no início de, minha identidade é do otaku, então vou assistir um anime e isso vai ditar a minha vida. Mas é muito, muito impreciso. Quando a gente parte para a Bíblia, que é realmente fé e prática, a gente pode ver que a diferença é que a gente está buscando algo maior, algo imutável, algo que já foi comprovado e que a gente pode crescer juntos. Algo que você sabe que uma pessoa vai falar com você agora, ela quer seu bem, amanhã ela não vai simplesmente olhar para trás e dizer, não, só estava brincando contigo e esfaquear pelas costas. Não, ela não vai ser uma pessoa falsa. Porque é uma pessoa que quer crescer com você, que quer viver na eternidade, porque é isso que a gente foi chamado para a eternidade, para estar em comunhão, é que a gente realmente possa crescer juntos. Pode parecer para as pessoas de fora, que a gente já tinha comentado antes, algo muito, muito irreal. Uma pessoa ser genuinamente boa. Mas esse genuinamente bom não é por nós, é por quem está em nós, que é o Espírito Santo. Porque se a gente almeja na eternidade, a gente não quer essa eternidade sozinho. Até porque Deus não quer também só uma pessoa. Ele prometeu um corpo. E as pessoas que estão do lado de fora, as pessoas que estão no mundo, elas estão mais preocupadas com a individualidade delas. Então, quando elas vão lhe dar algum conselho, é pensando na parte dela. E se isso funcionou com ela, ela acha que vai funcionar com você. Mas talvez o que ela esteja fazendo esteja sendo muito danoso até para ela.
Então, qual é o critério que você vai ter? Qual vai ser o embasamento que você vai ter para julgar se a resposta vai ser certa ou errada? Uhum. A gente, da igreja, tem claramente isso sendo a Bíblia. A gente julga a partir do que Deus fala, do que Deus fala na sua palavra e do que a gente busca. E se a gente busca comunhão e eternidade, isso já está na Bíblia exatamente como a gente tem que fazer. Já tem os mandamentos, já tem a promessa, já tem a redenção que veio com Cristo. Já está tudo escrito, já é o nosso manual. As pessoas de fora não vão ter esse manual, não vão ter esse parâmetro. Então, qualquer coisa que elas falar para elas, vai estar tudo bem. Mas qual é a aplicação? E eu acho que tudo isso volta para a tua pergunta inicial, Pedro. De por que a igreja é uma comunidade diferente de outras comunidades se eu já estou satisfeito nessas outras comunidades. Tipo, otaku, academia, sei lá. Porque você não está verdadeiramente... Só fala de otaku, né? Bullying. É porque você não está verdadeiramente satisfeito, de fato, nessas comunidades. E eu lembro muito de Jesus falando no Sermão do Monte, quando ele fala que os mansos herdariam a terra. Que naquela época a terra era o sinal da garantia da vida. Você precisava da terra para produzir alimento, para cultivar, ter gado, essas coisas. E sem a terra, você era um despossuído. Você era uma pessoa sem autoridade, você era uma pessoa sem voz na comunidade. Então a terra era o símbolo do status, o símbolo da riqueza, o símbolo do poder. E para conquistar a terra você devia ser violento. Você devia impor sua vontade. Você precisava se colocar contra os outros. Mas Jesus ele dá uma lógica totalmente oposta a isso. São os mansos que herdam a terra. E por que os mansos herdam a terra? Porque eles sabem que a terra não vai ser tomada por eles, mas vai ser dada por Deus. Eles descansam no Senhor para ter essa terra. Então, a fonte da satisfação deles, como tu falou, a fonte terapêutica, a fonte psicológica, a fonte da vida deles, não está no braço deles, nem nas circunstâncias deles. Está em Deus. É algo sobrenatural, algo transcendente. E a igreja ela é diferente por conta disso. Porque a nossa fonte, ela não é natural. Ela é sobrenatural. Ela é divina. Foi Deus quem fez a palavra. Foi Deus quem deu autoridade à palavra. Foi o Espírito que nos ajuda a interpretar e ler a Bíblia. É por meio do Espírito que essa verdade é aplicada nos nossos corações. E nós conseguimos vivê-la. Então, a diferença está porque a nossa fonte do que sustenta essa comunidade não é circunstancial, como tu falou. Uma lei muda e, por conta de uma mudança, por exemplo, da Constituição, todo o direito tem que se readequar a isso. Ou então, sai um novo estudo que muda totalmente a prática médica num determinado setor. Sim. Não. A nossa comunidade ela tem uma sustentação que não só é eterna, como ela é infinita. Então, ela sempre está lá nos suprindo. É como o maná que cai do céu. Ou a chuva que cada estação cai para regar a terra. A gente sabe que ela vai chegar. Então a gente pode descansar, ser manso e não se desesperar. Porque nosso sustento veio do Senhor. E é como uma maratona, tipo, volta para o início da pergunta que tu falou, né? A gente tá partindo do mesmo lugar, que é a escritura, mas a nossa linha de chegada também é a mesma. Então a gente tá saindo do mesmo ponto, indo pro mesmo lugar, e ninguém precisa chegar primeiro para ganhar, sabe? Todo mundo pode dar as mãos e ir juntos durante toda essa corrida. Então eu acho que isso que é importante, isso que é diferente, porque o que a gente vê hoje em dia é que cada um tem a sua verdade, então tem o seu próprio ponto de partida, né? O seu eu é a própria... é o fundamento que usam para tudo. E a linha de chegada, cada um tem o seu próprio objetivo, cada um tem a sua própria Ítaca, né? Como fala na poesia, é bem famosa. Cada um busca uma certa coisa, né? Se desenvolver pessoalmente. Mas na igreja não. A gente tá todo mundo junto, saindo do mesmo lugar, que é a condição de pecadores, e não correndo com nossas próprias pernas. Ainda tem mais essa, né? Todos sendo carregados pelo mesmo Cristo para o mesmo ponto final, que é o céu, né? É interessante, trazendo um pouquinho do que Feliz trouxe, é a ideia de que ninguém vai dormir desesperado pensando, será que o sol vai vir amanhã? Não, né? São coisas que a gente já espera naturalmente que aconteça. O sol vai voltar amanhã. O dia vai ser porque o sol raiou novamente. E exatamente essa ideia de que temos um mesmo ponto de partida e temos a mesma chegada
Me lembra também de que a gente tem uma origem desse conselho bom para se tomar, que é a palavra, e a gente tem um alvo, que é ser aperfeiçoado em Cristo. E aí imitá-lo. E aí diminuir nós para sermos como Ele. A igreja é o corpo desse Cristo, onde Ele é o cabeça. Então, cada um de nós... É interessante que o mundo nos chama seja feliz, busque autossatisfação, faça o que lhe apraz. Mas nós somos chamados a diminua e seja contente em Cristo. Busque a sua vida esconder na cruz de Cristo. E, na realidade, nós encontramos plena satisfação e alegria nisso. É por isso que é bom caminhar com a comunidade de pecadores miseráveis, porque nós somos alinhados ali pela palavra, afiados pela palavra, a viver como Cristo é. E Deus utiliza até mesmo os nossos irmãos que pecam contra nós, que a gente peca contra eles, para nos moldar ao caráter de Cristo. Então, viver nessa comunidade separada por Deus, regada por Deus, é diferencial, porque nós temos o Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, nos inclinando a isso e nos moldando no seu propósito para chegarmos até aquilo que Ele espera e quer de nós. E a gente tem a segurança, né? Que a gente vai chegar. Exato. Porque quando a gente começa a correr, a gente nunca sabe se a gente vai terminar ou vai parar no meio do caminho. Mas a gente tem essa segurança que em Cristo a corrida vai ser completada. É verdade. Então, para arrematar essa ideia, a gente tem falado muito sobre a cultura de cuidado dentro da igreja. Então, o que seria essa cultura de cuidado sendo experimentada dentro da igreja? Eu acho que essa ideia de cultura de cuidado surge justamente em contraposição à falsa ideia de que o cuidado da igreja é o trabalho realizado unicamente pelos pastores. Muitas vezes a gente sobrecarrega nossos pastores com a expectativa de que eles conheçam todos os membros, estejam a par de todos os problemas e não só isso, mas os resolva. Eu acho que cultura de cuidado vem para tentar sanar isso, trazer a verdadeira noção que deve existir dentro da igreja, de que o cuidado mútuo, essa mutualidade de dar e receber, de ouvir, ser ouvido, de confrontar, ser confrontado, é algo que se dá entre os membros. É algo orgânico. Como aquela metáfora que é muito famosa por conta de um livro chamado A Treliça e a Videira. Tem a treliça, que é a estrutura, que são aquelas verdades que nos dão sustentação, e tem a videira, que é a vida orgânica da igreja, que vai embelezando e dando corpo a isso. Então, seria essa ideia de que eu tenho responsabilidades com os meus irmãos e eu não preciso de um cargo para isso. O simples fato de eu estar na igreja me vocaciona a isso, a esse papel. Um exemplo bom também seria os pequenos grupos. O pequeno grupo, o líder, em geral, não vai ser um pastor, um diácono, um presbítero. Vão ser pessoas como nós, que vamos estar lá querendo saber mais da semana e de estar cuidando e fortalecendo a fé em um grupo específico, seja de meninas, de meninos, mas que vai estar com esse intuito, essa intencionalidade de cuidar e estar acompanhando semanalmente, justamente já para não só o pastor que tem que cuidar, vou marcar um gabinete, ou então esperar que o pastor perceba que eu estou mal, até porque isso realmente é uma responsabilidade dos amigos e de quem está perto, de chamar, de escutar, de mostrar a palavra. Isso não é um plus, né? A gente foi chamado a servir. E não só servir, como também ser servido. Então, eu acredito que muitas pessoas tenham lido aquele livro Como Aconselhar Uns aos Outros, porque é um livro prático, ele é curto, e ele fala muito sobre isso, de a gente ser intencional com o outro, de você buscar ajudar. E não há jeito melhor de você buscar ajudar quando você se demonstra vulnerável para ser ajudado também. Então, é aquele negócio de eu vou servir com meus talentos e os meus dons, mas eu também vou me deixar ser servido, porque é assim que o outro vai conseguir pôr em prática os seus talentos e os seus dons, né? E uma história que me chama muita atenção em relação a isso, de servir com dons e talentos de diversas maneiras, não só na função pastoral, é a história de Dorcas, que é dada na Bíblia, né? Ela não foi chamada a ser missionária, ela não foi chamada a falar em línguas, eu acho, mas ela sabia costurar.
E ela conseguiu fazer a diferença na igreja dela costurando para as viúvas e suprir as necessidades do outro dessa maneira. E também se deixou ser servida, né? Teve que ser servida quando ela estava passando ali pela dificuldade, foi ressuscitada, e aquela história que a gente já sabe. Então é esse negócio de a gente servir como uma obrigação mesmo. A gente foi chamado a isso, é a nossa função. Se deixar ser servido porque essa é a melhor maneira e ser intencional, não esperar que a situação ela caia de paraquedas, não. Agora é a situação perfeita para eu ajudar essa pessoa que caiu no chão aqui na minha frente, porque se for ali na esquina, eu não vou me mover para ajudar ela. Então, ser intencional, buscar o outro, né? Massa. Acho que para arrebanhar bem essa ideia, eu trago para aqui, na nossa discussão, aquilo que Pedro traz de sua orientação para o serviço cristão. Lá em 1 Pedro 4, de 7 a 11, onde ele vai mostrar a ideia de que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A ideia é de servir um ao outro. É de... Tenho trabalhado aqui na juventude, já da diretoria, enfim, a ideia de sermos anfitriões das pessoas que estão chegando na igreja, recebendo-as bem, fazendo conhecer a Cristo, direcionando os passos, mas a ideia aqui é de uma mutualidade. É tanto eu saber receber, quanto ser recebido um do outro, e sem murmuração, sem espaço para questionamento. Logo em seguida, ele vai aprofundar a ideia do serviço cristão, mostrando que cada um deve servir conforme os dons e talentos que Deus tem dado às pessoas. Então, Deus nos dá dons e talentos para servir, administrando a multiforme graça do Senhor no meio do seu povo. E ele faz isso por meio de toda a igreja. Fico muito feliz de ouvir aqui de vocês, como pastor, de que o trabalho do pastoreio não é somente do pastor. Eu amo o pastoreio, eu entendo que Deus me chamou para isso, mas eu entendo que não morre na figura do pastor. Eu sou apaixonado pelas disciplinas pastorais, que são a pregação da palavra de Deus, o aconselhamento bíblico, que é uma forma de tratamento no cuidado da igreja e cuidado da alma do povo, mas nós entendemos que precisamos todos aconselhar mediante a palavra. Vocês vão ter o espaço na amizade de vocês, com as pessoas que vocês têm mais contato, que talvez eu não vá ter. E aí você pode trazer a palavra de Deus e ser esse aspecto do cuidado na vida do próximo. Então o Senhor nos chama a essa mútua hospitalidade, esse serviço na multiforme graça de Deus, primeiro olhando para sirva, e depois sim, observe seus dons e talentos. E aí depois ele vai dizer, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que serve, sirva o quê? Na força do Senhor. Às vezes, se for na nossa força, a gente vai empancar. Vai dizer assim, meu irmão, não aguento mais não. Esse miserável pecador que está comigo, não. Mas a ideia é, vá na força do Senhor. E por fim, Pedro arremata dizendo, para que Deus seja glorificado por meio de Cristo. Não é nem por meio do meu serviço, por meio do teu serviço. É também, mas principalmente, por meio de Cristo, que é o cabeça do qual nós somos parte do seu corpo ali, servindo e anulado por meio da cabeça. Ele é o rosto que deve brilhar a glória. E aí ele finaliza dizendo que para louvar esse Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. A finalidade da igreja é louvar esse Deus. E se estamos juntos como comunidade, sendo aperfeiçoados, estamos sendo aperfeiçoados para isso, para o louvor da glória de Cristo. Que a gente possa trabalhar, né, Pedro, com alegria, sabendo que a gente não trabalha para homens, mas para Cristo, para os homens também, porque a gente trabalha para os nossos irmãos, mas para Cristo em primeiro lugar, e sendo alimentados pela palavra, porque nenhuma máquina, ela trabalha sem combustível. Então não tem como a gente aconselhar uma pessoa se a gente não tem uma base bíblica para isso. Então eu só consigo ter esse trabalho quando eu também cresci no conhecimento e no entendimento da Escritura, né? Tem uma frase que a gente fala muito na Acolhe, que é trabalhar achando que depende da gente, mas descansar sabendo que depende do Senhor. Então a gente realmente tem que trabalhar para que a gente seja intencional, mas a gente tem que descansar sabendo que a obra é do Senhor. Então quem vai nos capacitar aí
muitas vezes nos dá as forças que está faltando é o Senhor. Nossa, e eu arrebanho aqui com a ideia de por que esse projeto se coloca presente agora na nossa vida. Por que a gente está aqui conversando nesse sofá, nessas cadeiras, nesse momento? A ideia do nosso podcast surge exatamente para abençoar a igreja, com os 12 talentos que Deus tem nos dado, com um pouco daquilo que Ele tem nos permitido experimentar como igreja. Então a gente percebe esse direcionamento. Nós queremos poder abençoar as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Esse é o propósito. É diante desse propósito que vamos tratar mais para frente de problemas na igreja, de pecados da igreja ou na igreja, de pessoas, tendo o propósito de abençoar, lançar luz sobre o tema mediante a Escritura Sagrada, a fim de, com o serviço que temos, com os 12 talentos, com aquilo que Deus tem disposto para a nossa vida, louvar e glorificar ao Senhor e também contribuir para a edificação da sua igreja. Ótimo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu tenho certeza que todo mundo aqui amou participar. Foi uma conversa muito boa. Muitas coisas que a gente conversou antes, a gente retomou aqui. Muitas ideias novas surgiram aqui durante a conversa. Foi realmente muito frutífero. E como o Pedro falou, né, essa cultura de cuidado, ela é orgânica. E ela aparece, às vezes, das formas mais inesperadas. Eu tenho certeza que, como eu e as pessoas aqui, vocês gostam muito de ler também. E a gente queria indicar um livro, na verdade, alguns livros, só que o físico a gente só tem esse daqui, que é Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, que inclusive Pedro usou no TCC dele de conclusão do curso do Bacharelado em Teologia, que vai justamente abordar esse tema que a gente falou aqui de uma forma mais sistematizada e um pouco mais profunda. Outros livros que a gente falou durante o podcast foi A Treliça Videira, Lado a Lado e... Qual foi aquele que tu falou? Esqueci como aconselhar uns aos outros. Como Então, aconselhar os outros. pra você ficar Aconselhando uns esperto aos e outros. aprender a aconselhar as pessoas, valer, viu? Que é importante. Então, assim como Deus nos usou aqui para falar para vocês, Ele também está cuidando de vocês, levantando autores bons, cristãos, fiéis a Ele, para preparar material para edificar a sua igreja. Então, fica aqui as nossas indicações e aguarde o próximo episódio.